Muito bem, pessoal, vamos resolver essa lista de exercícios. Foi colocada na plataforma semana passada, então nós vamos resolvê-la hoje, tá bom? Para que vocês possam aí aprender mais um pouco sobre a tabela periódica. Temos aqui a tabela periódica, né? Aqui, ó, nós vamos rapidamente resolver essa listinha que é pequena, dá pra gente resolver tranquilamente, sem levar muito tempo, né? Então vamos lá. Primeira questão diz assim: os acumuladores, mais comumente chamados de baterias, cuja utilização sofreu um aumento considerável com o advento dos aparelhos eletroeletrônicos, geralmente contêm substâncias simples e ou compostas que envolvem, entre outros, os seguintes elementos químicos: zinco, né? Aí você vai ver o símbolo no dentro do parêntese, mercúrio, lítio, cádmio, prata e carbono, certo? Então, alguns elementos aí utilizados em aparelhos eletrônicos, né? Na construção de bateria, certo? O lítio é bem usado, o cádmio, enfim. Mas ele pergunta acerca desses elementos o seguinte: nós vamos julgar os itens abaixo. O que é julgar? Dizer se é certo ou errado, tá certo? Então vamos lá. O primeiro item diz o seguinte: prata e cádmio pertencem à mesma família? Vamos lá. Vamos para a tabela periódica. Se vocês lembrarem que é uma família, vocês vão lembrar da aula de vídeo que nós gravamos, né? Vocês vão lembrar rapidamente que a tabela ela se divide em 18 grupos ou famílias, que são as colunas, não é? São 18. E 7 períodos, que são as linhas, né? Aqui, ó. Período, né? 7 períodos e 18. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos, que são as linhas horizontais, né? E 18 grupos ou famílias, que são as colunas, tá bom? Então ele está dizendo aqui: prata e cádmio pertencem a uma mesma família. Vamos localizar aqui a prata, que é o Ag, e o cádmio, que é o símbolo CD. Aqui está a prata, Ag, aqui está o cádmio, CD. Vocês já percebem claramente que eles não pertencem à mesma família. Eles pertencem ao mesmo período. Vendo? Ó, mesmo período. Os dois estão no 1, 2, 3, 4, no quinto período. Significa que eles têm 5 camadas eletrônicas. Se eles estivessem aqui nessa mesma coluna, aí sim, seria a mesma família. Mas não, eles estão no mesmo período. Então, o item da primeira questão, dessa questão aí, é errado. Opa! 2. Segundo parênteses. Os átomos de cádmio são maiores que o de zinco? Ora, vamos lá. Cádmio e zinco, tá aqui, os dois aqui. Ah, eles aqui estão na mesma coluna. Ok, tudo bem. Mas quem são maior? Quem é o maior aqui dos dois? São os átomos de cádmio. O elemento químico de cádmio é formado por todos os átomos de cádmio. O elemento de zinco é formado por todos os átomos de zinco, certo? Aí ele diz assim: os átomos de cádmio são maiores que os de zinco? Isso é muito fácil de saber. Se eles estão na mesma coluna, na mesma família, é só você identificar quem está acima e quem está abaixo. Ou seja, quem tem maior número de camadas? É o zinco ou o cádmio? Aí você vai dizer: não, professor, é o zinco, é o cádmio. Ó, o cádmio tem 5 camadas, ele está no quinto período. E o zinco, ele está no quarto. Então, quanto maior o número de camadas, maior é o átomo. Então, ele vai dizer o quê? Os átomos de cádmio são maiores que os átomos de zinco. Isso é verdade. Tá certo? Então aqui é verdadeiro. Vamos botar um Czinho aqui de certo. Ok? Mercúrio e zinco pertencem ao mesmo período da tabela periódica? Vamos lá. Mercúrio é o Hg e o zinco é o Zn. Vamos para a tabela? Mercúrio, Hg. Cadê o Hg? Está aqui o Hg. Qual é o outro elemento? Mercúrio e zinco. Aqui é o Hg, está aqui, e o zinco está aqui. Ele diz: mercúrio e zinco pertencem ao mesmo período? Não.
Eles pertencem à mesma família, ao mesmo grupo, né? A mesma coluna, tá certo? Tá certo? Então, aí, aliás, então aqui significa o quê? Que o item está errado. Mercúrio e zinco pertencem à mesma coluna e não ao mesmo período. Se eles estivessem assim, ó, aí seria o mesmo período, mas eles estão assim, ó. Estão na mesma coluna. Portanto, esse item também está errado. Os átomos de lítio e carbono têm valores de eletronegatividade muito próximos. O que é eletronegatividade? Vamos dar uma olhadinha aqui rápido. Eletronegatividade, ó, é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, a força de atração exercida sobre os elétrons. Então, vamos lá. O átomo de lítio está aqui. Os elementos que estão nessas famílias aqui, ó, 1A, 2A, ou a família 1, a família 2, a família 3, a tendência deles é perderem elétrons. Então, a força que ele diz aqui, os valores de elétrons são muito próximos, vamos lá. Vamos explicar direitinho para você entender. Vamos voltar aqui para essa parte aqui, ó. O que é que ele está dizendo aqui? Eletronegatividade, a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Ora, aí você volta para cá, você vai ver que esses aqui exercem pouca força, né? Eletroatividade. E quem está aqui exerce força maior sobre os elétrons. O que é que vai acontecer? Como o lítio está na família 1 e o carbono na família 4, então a eletronegatividade deles não são nada próximas, certo? Então os valores de eletronegatividade entre o lítio e o carbono não são próximos, muito pelo contrário. O lítio ele tem a tendência de perder, então a força de atração dele não existe quase, né? Então, e o carbono está na família aqui 14, ou seja, ele tem 4 elétrons na última camada. O pessoal daqui tem a tendência de perder. Esse pessoal daqui, ele tem a tendência de compartilhar, ou seja, nem perde nem ganha. Então, o carbono e lítio têm valores de eletronegatividade bem diferentes um do outro. Então, aqui seria também errado. Vamos lá. Próximo. Lê o texto a seguir e responda as questões. Vamos lá. Os gases nobres são conhecidos pela estabilidade. Lembra que os gases nobres são aquele elemento da tabela periódica que eles não se ligam a ninguém. São os gases nobres porque eles não querem se misturar com esse povo aqui. Eles possuem a última camada completa, tá certo? Com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons. Então vamos lá. Todos possuem 8 elétrons na camada exterior, já está aqui, ó, exceto o hélio, que tem apenas 2, o que faz deles os mais snobs. Aquele que não quero me misturar, não quero misturar com esse povo aí não. Snobs, elementos químicos, não gostam de se misturar. Ser um gás nobre é o sonho de todo elemento. Ser um gás nobre, ele nunca vai ser. Não tem como um elemento químico se transformar em um gás nobre, mas ele pode ficar parecido. É por essa razão que eles se unem em compostos. Os átomos comuns costumam doar ou receber elétrons de outros átomos, formando moléculas. Ou seja, para que a última camada desses elementos fiquem com 8 elétrons, o que é que vai acontecer? Uns vão se ligar aos outros. Então, um doa, o outro recebe. E aí, quando eles se ligam, a última camada de cada um vai ter 8 elétrons. Então, ele vai ficar parecido com o gás nobre. Ele não vai se tornar um gás nobre. Então, o sódio se liga ao cloro e não vai, por causa dessa ligação, o sódio não vai se tornar um gás nobre nem um cloro. Eles vão se parecer, eles vão se parecer com os gases nobres. Por quê? Porque eles vão ficar com a última camada completa com 8 elétrons. A fim de completar seu octeto, né? Ou seja, ficar com 8 elétrons na última camada. Exatamente como seus primos ricos, né? Quanto menor o átomo do gás nobre, mais próximo do núcleo estão os elétrons da última camada, que faz com que mais energia seja necessária para furtá-los. Olha o que está indo aqui, ó. Quanto menor o átomo do gás nobre, mais próximo do núcleo estão os elétrons. Isso é verdade, né? O átomo de hélio é bem pequenininho, então os elétrons estão bem próximos do núcleo da última camada, o que faz com que mais energia seja necessária para furá-los. A definição química de nobreza, gases chamados de nobres não costumam interagir com outros elementos. Com base nas informações desse texto,
e utilizando-se dos conhecimentos da química, podemos afirmar que aqui está em negrito, mas não tem nada a ver, foi só um erro aqui de coisa, tá bom? Os gases nobres não se misturam com outros gases. Cuidado! Não confunda mistura com ligação química, tá bom? Quando eu disse aqui que eles não gostam de se misturar, é no sentido de dizer que eles não querem conversa com esse povo, tá bom? Mas como eles são todos gases, sim, eles podem se misturar com outros gases novos, não tem problema nenhum. Nós estamos falando de mistura de gás, certo? Então essa aqui é falsa. Então vamos botar um E aqui, fala, meu Deus, cadê? Vou ter que olhar no mesmo canto. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Então aqui vai ser errado ou falso. Pode estar falso, verdadeiro, ou certo ou errado. Ao doar ou receber elétrons de outros átomos, um elemento se transforma em gás nobre. Acabei de explicar. Não se transforma, ele passa a ficar parecido porque vão ter o mesmo número de elétrons na última camada. Então é errado. Quanto menor o átomo do gás nobre, maior será o primeiro potencial de ionização. Então vamos lá. Vamos ver o que é potencial de ionização aqui rapidinho. Vamos lá. Energia de ionização. Quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. Vamos ver o que é que diz a questão? Quanto menor o átomo do gás nobre, maior será o primeiro potencial de ionização. Vamos voltar aqui para você entender. Quanto maior o tamanho do átomo, ok? Menor será a primeira energia de ionização. Tá certo? O que quer dizer isso? Ó, professor, ainda é a mesma coisa. Aí você volta para cá. Quanto menor o tamanho do gás nobre, né? Quanto menor o tamanho do gás nobre, maior será o primeiro potencial de ionização. Veja que aqui é menor e aqui é maior. Vamos para cá? Aqui é maior e aqui é menor. Está invertido, né? Ou seja, é vice-versa. Então essa questão aqui é verdadeira. Porque a energia de ionização, como está escrito aqui, ó, é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então ele diz assim, ó, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. Ou seja, será mais difícil, certo? Fazer com que será muito mais difícil arrancar um elétron desse átomo. Então vamos lá. E cadê? Voltando para cá, então aqui está correto. Muito bem. A palavra interagir foi utilizada como sinônimo de reação química. Verdade. Isso aqui não tem muito o que explicar não, é interação, reação química, os átomos se ligam, se interagem entre si, né? Através de reações químicas, eles interagem. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos dos elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são. Então vamos lá. Como é que eu sei que esses elementos têm propriedades químicas semelhantes? Como é que eu vou saber? Se eles fizerem parte da mesma família, ou mesmo grupo, né, que é a mesma coisa, família ou grupo, se eles pertencem à mesma família, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Aí vamos saber o selênio, procurar onde está o selênio e saber qual dessas opções aqui se encaixa esses aqui. Vamos lá. Selênio. O selênio está bem aqui, ó, no grupo 16. Vamos para o primeiro grupo aqui, letra A. Cloro, bromo e iodo. Cloro, bromo e iodo. Cloro, bromo e iodo. Está no mesmo grupo do selênio? Não. O selênio está aqui. Certo? Vamos para a letra B. Telúrio, enxofre, polônio. O S é enxofre. Telúrio, enxofre, polônio. Vamos para a tabela? Telúrio, enxofre, polônio. Então, no mesmo grupo do selênio? Então eles possuem propriedades químicas semelhantes. Cuidado, pessoal, propriedades químicas semelhantes não quer dizer exatamente iguais, certo? São parecidos, propriedades parecidas. Então, tá aqui.
Esse item aqui estaria errado o quê? Ó? Que isso aqui é o fósforo, certo? Fósforo, arsênio e antimônio. Vamos ver aqui? Fósforo, ó. Fósforo, arsênio e antimônio. Então, nessa coluna aqui, onde é que está o serênio? Viu como está errado lá? E aqui, o astato, o bromo e cromo. E vamos lá aqui. Esse aqui está onde? Criptônio. Ó, te mostrar, voltar aqui de novo, ó. Aqui é o gás nobre, AS, BR e KR. Que elementos são esses? Vamos só verificar aqui, ó. Criptônio, né? Aí você vai olhar aqui o AS, o arsênio, não tem nada a ver. Qual é o outro? É o KR, não, BR, que é o bromo. O bromo tem nada a ver com essa, tem nada a ver com isso. Onde é que está o bromo? Então a gente já sabe que esse elemento aqui está no mesmo grupo dessa família. Então, eles têm propriedades semelhantes. Então, item B. Eu vou botar em negrito aqui para dizer que é a resposta, tá bom? Vou botar em negrito a resposta. Cadê o negrito? Pronto. Vamos para a quarta questão. Conhece-se atualmente mais de 100 elementos químicos que são, em sua maioria, elementos naturais e alguns poucos sintetizados pelo homem. Sintetizado é aquele fabricado em laboratório, tá bom? Esses elementos estão reunidos na tabela periódica segundo suas características e propriedades químicas. Ou seja, quando se pensou em fazer a tabela, levou-se muito em consideração exatamente isso. Propriedades químicas semelhantes, características semelhantes. Então vamos lá. Em particular, os halogênios apresentam... Então vamos lá. Lembram quando eu falei sobre a tabela periódica, que esse grupo aqui, esses dois primeiros grupos aqui, o último subnível deles é o subnível S, esse grupo aqui, essas duas colunas aqui. Esse grupo aqui, ó, todinho aqui, o último subnível deles é o P. Os halogênios estão aqui, ó. Lembra onde é os halogênios? É aqui, a família dos halogênios, que é o flúor, cloro, bromo, iodo, astato, né? Tá certo? Então, esses aqui são... Vamos repetir aqui, para você não se confundir. A família 1 e a família 2 tem o seu último subnível, o subnível S. Essas famílias aqui, tudinho até aqui, tem o último subnível P. O último subnível desse pessoal que está aqui no meio é o subnível D. E essas duas linhas aqui, que são aqueles metais de transição interna, essas duas linhas aqui, ó, eles possuem o subnível F. Então vamos lá. O eletrodiferenciador no antepenúltimo nível, não tem nada a ver, esse nível é camada eletrônica. Subnível F incompleto. Subnível F incompleto é esse pessoal aqui, ó, do meio aqui, ó. Certo? O eletrodiferenciador no penúltimo nível, não. Vamos lá. Subnível P incompleto, ó, que eu falei. Então, esse pessoal aqui, todos eles têm o subnível S incompleto. Esse pessoal aqui tem um subnível P, esse pessoal aqui, ó, incompleto. Esse pessoal aqui é o subnível D e esse pessoal aqui é o subnível F. Então, pelas opções, nós temos o item D como resposta correta. Vamos salvar aqui para não... P. Pesquisa de novos métodos para tratamento da preservação da madeira, na tentativa de combater o desmatamento, utilizam nesta produtos químicos à base de cromo, cobre e arsênio. Vamos logo procurar aqui cromo, cobre e o arsênio. Cromo, é cromo ou cromo, tanto faz, cobre e o arsênio. Ó, vocês lembram que eu estava falando da divisão? Que eu disse que esses elementos aqui, até aqui, são os metais, né? São os metais. Esse grupo aqui é o semimetal, esse que tem um azulzinho mais diferenciado um pouquinho, tá vendo? Semimetais. E esse aqui são os não metais. Eu também falei que alguns estudiosos, alguns livros, já consideram esses aqui
como metais, só metais. Mas a rigor, eles são considerados ametais ou semimetais. O que quer dizer isso? Que eles possuem algumas características desse grupo aqui e algumas características desse aqui, tá certo? Então vamos lá. São todos metais. Cromo, cobre e arsênio. Vamos para cá. Cromo é metal, cobre é metal. O arsênio está naquele grupo que eu chamei de semimetais. Então é falso. Ok? Vamos lá. São isoeletrônicos. Professor, o que é isoeletrônicos? Iso quer dizer igual. Igual. Eletrônico quer dizer, são os que possuem o mesmo número de elétrons. E nós sabemos que isso não é verdade. Tá certo? Porque em uma tabela, aqui o cromo ele tem 24 prótons, então no estado natural dele tem 24 elétrons. O cobre 29 prótons, 29 elétrons. O selênio 34 prótons, 34 elétrons. Ok? Mas existem elementos diferentes que são isoeletrônicos? Existem. É quando eles participam de ligações que um perde, o outro ganha, aí você vai comparar. Na hora que você vai perceber, um perdeu, se transformou no cátion, um ganhou, se transformou no ânion. Aí você vai comparar o número de elétrons, porque alguns podem ganhar e alterar a quantidade de elétrons. E ficar igual a de outros elementos. Mas nesse caso aqui, não. Tá bom? É bem diferente aqui. Então aqui é falso. Formam cátions monovalentes. O que é cátion monovalente? Quando é que um elemento forma cátion monovalente? Monovalente quer dizer um só. Cátion quer dizer o elemento que tem carga positiva. Então, para ser cátion monovalente, ele precisa perder um elétron. E o único grupo da tabela periódica, né, que forma cátion monovalente é o grupo dos metais alcalinos. Esse aqui, ó. Todos eles, com exceção do hidrogênio, formam cátion monovalente, porque eles perdem tem a tendência de perder um elétron, ok? Então aqui também está errado. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Grupo, professor, é a coluna, é a família, mas eles estão vendo aqui já que não, olha, esse aqui está no grupo 6, esse aqui está no grupo 11, e esse aqui está no grupo, deixa eu ver qual é o elemento. É o arsênio. E esse aqui está no grupo 15. Aí vamos lá. Então não é essa. Apresenta o mesmo número de níveis de energia. Vixe, nível de energia, professor. Níveis de energia significa o mesmo número de camadas eletrônicas. E aí já viu que isso é verdade. Porque, ó, tá aqui, eles estão no mesmo nível de energia. Estão no mesmo período. Os três estão no quarto período, certo? Então o item verdadeiro é o item D, item E. 6. Caxias do Sul, instrução. Considere os grupos abaixo. Aqui a gente vai fazer uma associação, tá bom? Que vai olhar aqui, grupo 1, metal alcalino, 2. Aí você vem aqui, grupo 1, aí vem o número 1, metal alcalino terroso, íon carregado positivamente, substância pura formada pela combinação de dois ou mais elementos, resultado da atração entre dois íons de cargas opostas, partícula química que possui carga positiva ou negativa. Aí nós vamos associar o grupo 1 ao grupo 2, ou seja, aí nós depois vamos marcar aqui, ó, letra A, aqui é para ser 1, tá bom? Aqui tem um I, mas é 1. Vamos salvar aqui. A letra A, tá, eu vou associar assim, como? Vamos lá. Veja. Metal alcalino terroso. Aí nós vamos para cá. Onde é que eu tenho um metal alcalino terroso aqui? Professor, só tem um item aí que tem o nome de um metal. É o C. É o cálcio. Então pronto. Metal alcalino terroso. Então a combinação aqui seria o quê? Vou botar aqui do lado só pra gente memorizar, tá bom? Seria um C. Tá bom? Aí vamos lá. Vamos para cá agora. Íon carregado positivamente. Quando é que o íon fica carregado positivamente? É quando ele perde elétrons, se transforma num íon, num cátion. Onde é que tem cátion aí? Cátion lítio. Pronto. Então seria o número 2 e combinado com o E.
2E. Aqui tá as opções, ó. Um C, tem alguma opção com C? Tem, só tem um tem C. Então pronto, ó, já resolvi. Mas vamos resolver, mostrar que estamos corretos. Vamos lá. Substância que é pura formada pela combinação de 2 ou mais elementos. Isso é o que? 3 é o que? Composto. Vamos ver se combinou. Ó, 3B. Resultado da atração entre dois íons de cargas opostas. Quando dois íons se atraem, ou seja, uma carga positiva e outra negativa, eles se atraem, né? Então, íons que são substâncias iônicas que se atraem. Tá certo? Então eu tenho o que? São elementos que perderam um elétron ou dois e elementos que ganham esses elétrons. Então eu teria o que? A atração entre íons de cargas opostas. Se eles são íons, eles estão participando de uma ligação. Então o nome dessa ligação seria ligação iônica. Aqui, ó. Então teria aqui 4D. 5. Partícula química que possui carga positiva ou negativa. Quando é que uma partícula está com a carga positiva ou negativa? Quando ela ganha ou perde elétrons. E ela recebe o nome de quê? De íon. Então ela seria o 5E. 5E não, 5A, né? Íon, tá aqui. 5E, o cátio. Elétrons de valência em elementos químicos representativos. Aí você vai dizer, estão localizados, sobre essa, na camada quântica mais externa do elemento e são responsáveis pela ligação química. O que quer dizer isso aqui? Elétrons de valência são elétrons que estão na última camada, tá certo? E são esses que participam de ligação química. Pronto. Aí, a resposta. 7ª. É a última. Viu como foi rápido? 7ª. Para responder a questão abaixo, utilize V verdadeiro, F falso. Tá? Os metais são substâncias que apresentam elevada condutividade elétrica. O que é isso? São transmissores, são substâncias que passam a corrente elétrica facilmente, né? Conduzem muito corrente elétrica, né? Qualquer metal conduz demais corrente elétrica. Então tem que ter muito cuidado quando se trabalha com energia elétrica perto de metais, principalmente, né? Por isso que hoje a gente vê que a maioria dos eletrodomésticos tem uma proteção de plástico, né? Principalmente ao redor, né? Para evitar, às vezes passa corrente para o eletrodoméstico, às vezes ninguém sabe. Por isso que a maioria hoje é tudo com uma proteção plástica, um bocado, né? Exatamente para proteger a pessoa de um choque, Deus o livre, né? Mas ele é uma característica dos metais é que eles são altamente condutores de corrente elétrica. Brilho, né? Todo metal tem um brilho metálico. Ductibilidade, capacidade de ser transformado em fios, né? Cobre é um exemplo, cobre. Maleabilidade, capacidade de ser forjado em folhas finas, quer dizer, folhas finas como fosse chapas de aço, chapa de metal, tá bom? E geralmente é elevado ao ponto de fusão, que é isso? Precisa de uma temperatura muito alta para passar do estado sólido para o estado líquido. O cristal metálico é envolvido por uma nuvem eletrônica deslocalizada, elétrons livres, que é responsável por essas propriedades físicas. Esse modelo de cristal metálico relaciona-se com aí vamos lá. Os átomos do metal estão fracamente ligados com os seus elétrons de valência. É verdade. É por isso que os metais eles têm a facilidade muito de participar de ligação metálica, certo? Metais se ligando um ao outro, porque os seus elétrons de valência estão fracamente ligados. Então, eles têm muita facilidade, né, de formar ligas metálicas, por causa dessa propriedade. Então, aqui é verdadeiro. A energia de ionização é elevada. Não, energia. Por que não é elevada? O que é energia de ionização? É a energia necessária que eu forneço a um elemento químico, a um átomo, para que ele participe de uma ligação. Mas como ele já tem, os átomos estão fracamente ligados com seus elétrons, os átomos do metal estão fracamente ligados com os seus elétrons de valência, ou seja, como a força que eles exercem aqui,
de atração aqui, ó, é muito fraca, eles estão fracamente ligados com seus elétrons de valência, significa dizer que a energia que eu vou fornecer para eles, para arrancar um elétron desses elementos, é muito pequena. Então não preciso me esforçar muito. Como os seus elétrons aqui, ó, como diz no item, nesse primeiro item, os átomos do metal estão fracamente ligados com seus elétrons, ele está dizendo que eu não preciso de muita força para arrancar um elétron. Então a energia de ionização seria a energia necessária para arrancar um elétron. Como eles já são fracamente ligados, então a energia que eu vou fornecer é muito pequena. É como empurrar bêbado de ladeira abaixo. Você não precisa esforçar muito, né? Então aqui é falso. O elemento, ó, vamos lá. O elemento com a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que nos interessa aqui é o último subnível. É o 3s1. É um metal? Vamos lá. Vamos para a tabela? Eu disse para vocês que esse pessoal aqui, todos eles têm o subnível S incompleto. Então, o S1 está aqui. E isso aqui, todos esses aqui são metais, né? Então, aqui é verdadeiro. Verdadeiro. V. Certo? Esse pessoal aqui, as propriedades químicas dos metais estão também relacionadas com a baixa eletronegatividade. Sim. Por que que ele tem baixa eletronegatividade? Porque a tendência deles é perder elétrons. Eles não vão atrair elétrons, eles vão perder. Então a eletronegatividade é baixa. O elemento com a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. É um metal? Novamente. Onde é que fica o subnível D? Aqui. Né? Aqui é o subnível S, essas duas colunas. Daqui até aqui é o subnível D. Daqui até aqui é o subnível P. E essas duas linhas aqui é o subnível F. Então quem está aqui é o subnível D. Então esse pessoal aqui também é um metal. São metais. Pronto. Ok? Então aqui estão as respostas. Eu vou colocar isso aqui para vocês. Tá bom? Lá na plataforma. Vai pro YouTube. E depois eu coloco o link lá. Aliás, eu vou colocar o link e vai estar disponível para vocês quinta-feira. Viu? Quinta-feira à tarde já estará disponível. Deus abençoe vocês. Se cuidem.